Ok, pessoal, no vídeo anterior nós fizemos esse volume básico aqui da casa e agora eu quero destacar esse beiral, assim como marcar a janela e também a porta. Para fazer esse beiral, eu vou, na verdade, fazer uma redução no volume da casa a partir do uso do comando do offset, a base da casa, e vou levantar essa base até a gente ter essa subtração. Então, em primeiro lugar, o mais importante é a gente achar aqui um ângulo mais favorável. Eu vou usar o meu Orbit, né, o scroll do mouse, para olhar isso aqui de baixo. E eu vou usar essa ferramenta aqui, o Offset. O Offset, basicamente, pega uma face ou um conjunto de linhas aqui do SketchUp e cria cópias paralelas. Então, o que eu quero fazer é acionar esse comando Offset e eu vou clicar aqui na base da casa, né, no chão aqui da casa, nessa parte de baixo, em qualquer lugar. Clico uma vez, movimento aqui o meu mouse para indicar a direção, e aqui eu posso inserir uma dimensão. Eu vou inserir a medida 0,15 e vou apertar Enter, e aí eu estou marcando aqui ó, essa distância de 0,15 e estou criando essa cópia paralela de linhas ao longo dessa base. O nosso próximo passo é usar a ferramenta Push Pull, então vou clicar nela. Vou agora escolher essa face aqui da base, que a gente acabou de criar. Vou clicar uma vez, vou indicar aqui a direção para cima, e para fazer isso com uma certa precisão, eu vou digitar uma medida. Eu vou digitar 2,6 e vou apertar Enter. Digitando 2,6, se vocês lembrarem, né, a gente tinha considerado um pé direito de 2,8, então, na verdade, vão sobrar aqui 20 centímetros da altura desse beiral, que é basicamente o quanto que esse telhado avança em relação à base da casa. Vocês devem ter percebido que, obviamente, a gente perdeu um pouquinho aqui da casa em relação às medidas originais, mas tudo bem, esse exercício a gente não está fazendo um projeto muito específico, a gente está basicamente entendendo os comandos iniciais aqui do SketchUp, então está funcionando a princípio. O nosso próximo passo aqui é fazer as marcações da porta e da janela. Para isso vai ser importante que a gente saiba usar a ferramenta Tape, em português seria a fita métrica, né? A ferramenta Tape, ela funciona basicamente de duas formas. A gente pode usar a ferramenta Tape para fazer medições, então acionei aqui o comando Tape, clico num ponto, clico em outro ponto, e ele está me dando essa distância, por exemplo, aqui de 4 metros. Então, a primeira forma de utilização da ferramenta Tape é para fazer medições. A segunda forma é para inserir linhas guia, e isso é muito importante aqui para o nosso SketchUp. Como é que a gente faz isso? Em vez da gente clicar num ponto, a gente vai clicar numa aresta. Então, eu vou evitar, na verdade, de clicar em algum ponto. Digamos que eu quero inserir uma linha guia nessa parede aqui. Eu vou clicar em algum lugar aqui, evitando uma quina. Eu vou indicar a direção dessa linha guia, pode ser para cá ou para o outro lado. E aqui eu digito uma distância, por exemplo, 1 metro. Então, ele está marcando aqui 1 metro dessa linha guia em relação à quina. Então, essa é uma ferramenta muito importante que a gente vai usar em diversas situações aqui do nosso SketchUp. O que eu quero marcar a princípio? Eu quero marcar essa porta e eu vou considerar que essa porta está a uns 30 centímetros aqui da quina. Então, eu vou olhar essa face aqui da nossa casa. Vou clicar em qualquer lugar aqui dessa linha, evitando justamente os pontos de quina. Então, cliquei aqui, por exemplo, indico que essa guia está indo aqui para a direita e vou digitar 0,3, Enter. Então, agora marquei um afastamento de 30 centímetros. Eu digitei 0,3 porque a gente está trabalhando com metros. E aqui eu posso começar o desenho da minha porta. Eu vou deixar só essa linha guia aqui feita, vou acionar agora o meu comando retângulo, vou clicar ó, nesse pontinho aqui embaixo, de acordo com a minha linha guia, vou movimentar o meu cursor aqui para a direita, olhando lá embaixo eu vejo que a primeira dimensão é a largura, a segunda dimensão é a altura, então eu vou digitar 0,8, eu quero uma porta com 80 centímetros de largura, que é um tamanho padrão, vou digitar ponto e vírgula, 2,10, que é também um tamanho padrão de porta, a uma altura padrão, e com isso eu tenho aqui esse retângulo que vai se transformar na minha porta.
essa guia que eu tinha desenhado, eu posso agora apagar. Eu posso usar a própria borrachinha para apagar ela, ou eu posso usar um comando que é o edit, delete guides, e ele vai apagar todas as guias existentes da minha cena. Nesse caso, tanto faz, um meio ou outro vai dar no mesmo, mas eu apaguei então, e eu tenho agora aqui o meu retângulo que posteriormente vai gerar a minha porta. Eu quero agora fazer a marcação da minha janela. Para fazer a marcação dessa janela, eu vou fazer um pouquinho diferente. Em vez de eu usar guias e depois usar o retângulo, eu vou fazer toda a marcação já com guias. Então, eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou acionar o meu comando tape, eu vou clicar em qualquer lugar dessa aresta, evitando as quinas. Então, vou clicar aqui, por exemplo. Vou indicar que eu estou indo aqui para a direita. E eu quero um afastamento, por exemplo, de 1 metro. Então, eu aqui marquei aqui uma janela que vai começar a 1 metro dessa quina. Eu agora vou clicar nessa outra quina aqui. Novamente, vou indicar aqui ó, nessa face. É sempre bom a gente orbitar para ver se está indo tudo bem. Vou digitar novamente 1 metro, então eu quero um afastamento de 1 metro daqui, 1 metro daqui. Eu agora quero usar novamente a minha ferramenta Tape para marcar um afastamento dessa linha de baixo, aqui para cima. Aqui eu vou botar uma altura de peitoril de 1 metro também. Então, estou marcando 1 metro em todas as dimensões até o momento. E, por último, eu vou clicar nessa linha guia que eu acabei de criar e eu vou indicar que eu quero uma nova guia a 1,10 metro. Então, 1,1 aqui para cima, para que no total eu tenha 2,10 e essa janela esteja alinhada com a minha porta. Então, eu fiz um pouquinho diferente. Eu marquei logo com guias essa minha janela, em vez de só marcar uma e desenhar com retângulo. Mas é muito importante que agora, no final, eu use a ferramenta retângulo, porque não adianta só eu ter guias. As guias, elas simplesmente marcam distâncias. Se a gente quer ter volume e geometria, eu preciso agora fazer um desenho. Poderia até usar a ferramenta linha, mas o retângulo vai ser mais rápido. Então, vou acionar o retângulo, vou clicar nesse ponto, vou clicar aqui no ponto lá em cima do outro lado. Então, agora, de fato, eu tenho a marcação da janela e eu posso novamente apagar as minhas guias em Edit, Delete Guides, ou eu posso ir com a borrachinha apagando cada uma. Ok, então a gente nesse vídeo conseguiu fazer a marcação da janela, a marcação aqui da porta e a gente também conseguiu fazer aqui o nosso beiral e falta pouco para a gente acabar.